Em propósito da nossa tarefa de hoje, que os Espíritos possam nos intuir, trazer a cada um de nós a compreensão de quanto a mim, Senhor, eu peço humildemente e continue, Senhor, a assistir-me para que eu tenha a responsabilidade de levar o entendimento de maneira fácil de ser compreendida e, acima de tudo, com responsabilidade, Senhor. Pedimos que o Senhor possa, através do vosso Evangelho, nos esclarecer na noite e trazer para nós, Senhor, luz aos nossos corações, para que a gente continue levando esperança e que possamos buscar um propósito para toda essa terra, onde há tanta dor ainda em tantos corações, Senhor. Muito obrigado, que o Senhor nos abençoe e ampare também, Senhor, os nossos irmãos que possam estar conosco aí nas redes sociais, que nós pedimos em favor, e principalmente hoje, Jesus, a nossa irmã Dona Teresa, né, a mãe do Getúlio, ao qual nós pedimos em favor dela, que ela receba, onde ela se encontrar nesse momento, que ela seja amparada sempre. A nossa gratidão, Senhor. Os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta massa. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores de tudo, a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que as faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por nobres de espíritos que tomam a sério. Entretanto, diga o que disserem, forçoso lhe será entrar como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino,
sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então está aí a lição para nós, da noite, para nossa reflexão, né? Para nós pensarmos quanto ainda, ou que nós podemos estar fazendo por nós, nesse campo, né, da transformação do Espírito. Então hoje nós vamos falar de novo sobre o céu e o inferno. E nós paramos aqui ainda no item 17, bem no final dele, né? Que é do Código Penal da Vida Futura. E nós falamos sobre toda essa parte do item 17, só para a gente dar uma repensada, né? Eu estou na frente de vocês aqui, né? Tá não? Quando ele diz que o arrependimento pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo. Isso para a gente consola tanto, né? Mesmo a gente sabendo das nossas deficiências e as nossas dificuldades. Quando a gente pensa, né, que ainda é possível, né, a gente tendo um arrependimento sincero, a gente ainda pode para nós ser uma oportunidade de recomeço. Como ele diz ali, mesmo tardio, né? Mas ainda assim arrependimento. Porque quanto mais dure nós no mal, nós vamos sofrer. Quanto mais tarde ele for, mais nós vamos ter mais dificuldades. Então, e diz também ali que a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais. Disso nós já falamos muitas vezes e a gente compreende até porque que nós estamos vivendo as nossas situações humanas nos dias atuais. E isso a gente fala, no geral, é o nosso planeta, são os espíritos que reencarnaram aqui. Por mais que muitas culturas nem adotem Jesus como o mestre modelo, ainda assim esses espíritos estão em processo de elevação moral, como nós, né? Ele está dizendo ainda que a reparação consiste em fazer o bem a quem nos fez mal. Nós falamos muito sobre isso aquele dia, né? Já pensa, nós viemos para a Terra fazer bem a quem nós fizemos mal. Agora é o tempo de reparar. Essa nossa oportunidade, é aí que a gente vai entender por que nós defrontamos, às vezes, com muitas pessoas que nós temos uma certa indigestão, vamos usar esse termo para a gente, com aquela pessoa. Mas para nós hoje, nós espíritas, começa a mudar o campo de visão a partir do momento que nós começamos a aprofundar esse conhecimento de nós mesmos. Não é mais só uma ideia da gente fazer uma comparação pensando na vida passada, trazendo para o presente. Não é só isso. Nós estamos falando da relação que nós passamos a ter com o nosso eu, compreendendo as nossas dificuldades. E elas estão relacionadas às nossas situações vividas. Lógico, porque é impossível nós não termos no nosso presente o reflexo do passado. Mas o que é mais importante, a gente vai entender isso aqui na frente, que o que mais vale para nós é o nosso presente, é o hoje. Só que a gente vai ver isso lá na frente. E nós falamos sobre isso na última vez, né? Então, olha lá, nem todas as faltas acarretam um prejuízo direto e efetivo. Nesse caso, a reparação se realiza fazendo o que se devia fazer e que não se fez, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou ignorados, as missões nas quais se falhou, praticando o bem contrário ao que se fez de mal. Isto é, sendo humilde se foi orgulhoso, terno se foi duro, caridoso se foi egoísta, benevolente se foi malevolente, laborioso se foi preguiçoso, útil se foi inútil, temperante se foi dissoluto, um bom exemplo se
se deu um mau exemplo e etc. É assim que o Espírito progride, tirando proveito do seu passado. Então, na verdade, é a alternância, né, do que nós fomos para o que nós podemos ser agora. É as novas escolhas que nós fazemos na vida. A questão está aí, está na nossa frente, né? O caminho está na nossa escolha. É nós que decidimos para a direção que nós vamos querer seguir. Não é ninguém que vem apontar e falar assim, não, segue ali. O único que nós podemos ter, para nós falarmos assim, esse caminho é o melhor que nós precisamos seguir, é aquele que Jesus nos exemplificou, preparou para que a gente entendesse o caminho da felicidade, né? Nós falamos sobre isso nas passadas, eu estou só dando uma voltada para a gente lembrar. Então ele diz ali, ó, a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça. Olha isso, a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar como a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. É uma doutrina que nenhuma religião proclamou ainda. Ele não está falando da doutrina espírita, ele está falando a reparação, né? Ele está falando desse princípio de justiça rigoroso. É uma doutrina de reforma que nenhuma das outras religiões falaram sobre ainda. Ele não está falando que ela não vai falar, ainda não falou. Mas que nós estamos observando o progresso nesse planeta, como ele está avançando. Por mais que a gente olhe tanto sofrimento e dor, tantas criaturas ainda direcionando às vezes em caminhos que nós achamos que não deveria, mas que ainda assim, dentro da observância da justiça divina, esse espírito está em progresso. Por isso que ele está falando, às vezes o arrependimento ainda não aconteceu para ele, mas não é tardio, ele pode chegar, né, lá mais tardio em relação à nossa observação, mas ainda assim é um momento de recomeço daquele espírito, né? Por isso que a gente entende a fala de Jesus, quando ele diz para nós assim, ó, não julgueis para não serdes julgados. Da medida que usa contra o outro, será usado contra vós. Então, nós não temos capacidade de julgo em relação à vida alheia. Nós precisamos olhar em nós e para nós, para a gente ter discernimento exatamente do que é aquilo que a gente precisa vivenciar. Você pode pegar um copo com água para mim, Rodrigo, fazer um favor? Está secando a garganta. Ele continua ali, entretanto, algumas pessoas a repelem. Ele está repelindo essa rigorosa justiça, essa reabilitação moral, né? Porque achariam mais cômodo poder apagar suas más ações com um simples arrependimento. Era aquilo que nós vivíamos no passado e que ainda acontece, né? E nós vimos isso na história, principalmente quando ainda lá fala-se muito da época fugiu a palavra, hein? Quando nós vivemos experiências do catolicismo, por exemplo, sem julgo, porque uma das coisas que nós temos que estar ciente, eu vou só reafirmar isso aqui, muito obrigado, Rodrigo, que a gente precisa reafirmar aqui é a grande importância da doutrina católica para o mundo. Isso nós não podemos jamais desfazer. Nós estamos falando das nossas vivências. Então, a gente até então pensava que a confissão, né, o arrependimento desses pecados era... Bastava confessar o padre. E estaria tudo bem. E quanto? A gente ficava pensando, mas se é muito fácil, então nós cometer erros, e é só arrepender e pedir perdão. Só que a gente não sabia, a gente não tinha conhecimento da lei de causa e efeito. Eu lembro da parábola do filho pródigo, né, que enquanto catolicismo, eu achava aquilo lá muito injusto, né? Eu falava, mas o cara foi, acabou com toda a herança que era do pai, né, que não era dele, o pai não tinha morrido, e o filho bonzinho lá não ganha nada. Aí o filho que gastou tudo, ele volta arrependido e tá tudo bem. Aí, tá vendo? Eu não conhecia o quê? A lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Se falava que ele provavelmente iria prestar contas dos erros cometidos, né? Só se dizia o quê? Que ele arrependeu e o pai o recebeu.
Mas agora eu já entendo essa história, que o Pai o recebeu, assim como o Pai nos recebe e o Pai nos perdoa. Mas, né, temos a lei de causa. A lei de causa e efeito. E a confissão também era muito séria, porque na época da Inquisição, todo mundo tinha até medo. Eu vou confessar, é uma manifestação que eu tive. Eu vou falar para quem? Eu vou falar com o padre, com o bispo, vou morrer queimado, acabou. Vai ser apagado isso. Então hoje é completamente diferente. Por que Jesus fala assim? Quando a gente faz uma coisa boa, o que ele desejava para a gente? Dias longos na terra, que é o tempo de entendimento. Quanto mais a gente desfrutar da nossa encarnação, mais oportunidade nós temos. E você fala aí de ser melhor, de evoluir, de evolução. O Código Penal da Vida Futura, a gente vai entender ele, o quanto que ele é importante para a nossa vida na nossa atualidade. Nós estamos falando lá do item 17 do Código Penal da Vida Futura, que está lá no livro Céu e Inferno. E nós estamos falando sobre isso para a gente, usando esses exemplos, para a gente entender o quão grande é a misericórdia divina. Porque se nós fôssemos olhar exatamente só nessa visão que a Diva trouxe, naquela forma que o Januário trouxe para a gente, referente, né, à Inquisição que vivemos na época, né, naquele tempo que provavelmente nós vivemos essas mesmas situações. Então, a percepção única e exclusiva ali era material. Até porque o homem no mundo, nós sabemos disso, ele sempre usa em proveito próprio quando ele não tem, vamos falar assim, quando não tem o entendimento da lei de causa e efeito, ele sempre vai achar que ele vai levar vantagem em tudo. Ele sempre acha que não vai ter consequência. Eu fui o mais esperto, olha lá, passei para trás do fulano. Passou para trás ele mesmo, porque a consequência vem e vai chegar, ou mais cedo ou mais tarde, né? Então, só para a gente entender que... Tem um detalhe interessante que eu acho nisso aí também, é o seguinte, que isso aí é o que da vida futura, né? Sim. Só que aí, esse caso, não pode esperar que daqui, vamos supor, 3, 4, 5, 6, 10 séculos, nós podemos estar vivendo essa vida futura, porque nós somos espíritos já milenares, que já vimos ali na primitividade. Quer dizer, hoje nós não podemos considerar que nós estamos na vida futura, e até hoje nós estamos querendo entender o que vai acontecer lá. Ó, tem que viver o presente, porque senão, onde é que vai melhorar? Quando a gente chegar lá na vida futura, então a gente vai pensar, então agora tem que pensar que para frente já tem mais coisa. Então, e aí é bom a gente analisar isso, Gilberto, quando você fala, né, que para a gente não esperar essa ideia de chegar na vida futura. Até porque não existe um lugar circunscrito, você falar, aqui é a vida futura. A vida futura é esse seguinte, eu já estou numa vida futura de 10 minutos para cá. E que às vezes a gente não para pensar nisso, é o que o Gilberto está falando ali. Senão nós vamos estar sempre preparando. Exatamente. E nós podemos estar vivendo hoje consequências que nós vivemos há 10 séculos para trás. Nós não sabemos. Nós ainda não sabemos que nós conseguimos vencer nós ou não. Então, o que demonstra para nós isso, e traz com muita clareza, é o quanto que nós precisamos fazer uma analogia pessoal. É a reforma íntima que nós escuta tanto no meio espírita. É a partir da reforma íntima que a gente vai entendendo quem nós somos. Quem somos nós aqui reunidos na história? Nós não lembramos, mas nós podemos dizer claramente que nós já vivemos como os bárbaros do passado, depois nós viemos provavelmente vivendo na época dos romanos, porque fugiu a palavra, eu tenho que usar um termo que me faz lembrar, né? Nós podemos ter vivido exatamente na Inquisição, os Incas, nós podemos ter vivido, até porque o que já nos ensina a doutrina espírita é que provavelmente para nós estarmos aceitando a vida, a reencarnação hoje, nós já devemos ter vivido quase que em todos os países desse planeta, quase em todas as culturas, quase em todas as religiões.
para que nós pudéssemos somar entendimento, conhecimento, para nós podermos viver isso hoje. Senão nós não estaríamos conseguindo ainda, né? Tem falando disso, só para a gente falar daquilo que a gente já ouvi isso muitas vezes, de que existe uma frase do Chico, uma fala dele que fala que a maioria dos inquisidores daquela época, os inquisidores, aqueles que realmente torturaram, mataram em nome da religião, condenaram e tudo mais, nasceram no Triângulo Mineiro, próximo à região de Uberaba. Aí nós nos perguntamos, então por que Chico transladou de Pedro Leopoldo para Uberaba? Tem que ter um propósito, senão não tem sentido. Tudo precisa ter um propósito, né? Então nós estamos entendendo aí que a justiça, né, está dizendo lá, a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça. Então ninguém vai fugir dela, nenhum de nós. E aí que a gente precisa entender, não somos nós uns aos outros que vai impor a justiça, não é Deus. Aí que nós vamos ver logo na frente aqui, como que nós escolhemos tudo isso. Que não é Deus que imputa sobre nós qualquer situação, qualquer prova ou expiação. Não é Deus. Nós escolhemos, né, um propósito de vir. Agora, nós precisamos entender também que nem tudo que nós vivemos nós escolhemos. São situações que nós fomos escolhendo pelo livre-arbítrio aqui, depois que nós chegou. O processo do ambiente, o processo de convívio. De convívio. Tem muita coisa para a gente ver aí. Então, quando ele diz ali, se elas se achariam satisfeitas com um indivíduo que, tendo-as arruinado por abuso de confiança, se limitasse a dizer que lamenta infinitamente, por que recuariam perante uma obrigação que todo homem de bem reconhece ser seu dever cumprir na medida das suas forças? Era muito fácil, não era? Se a gente só simplesmente aceitasse essa fala aqui, eu lamento, eu lamento, pronto, resolveu o problema? Não é. Né? Se a gente só pudesse resolver uma culpa com alguém, vou usar esse termo só para a gente entender, você poder falar assim, lamenta aí, né, o mal que eu te fiz, tal, não, tá tudo bem, então não é. O outro pode até me perdoar, mas a questão não é o outro. É aí que a gente não parou para refletir. Tudo que rege em nós é a nossa consciência. É a lei divina que está imantada na nossa mente. É ali que está a questão da justiça de Deus. Isso aqui nós já falamos, mas eu estou só dando uma pincelada. Quando essa perspectiva da reparação, isso aqui, nós aquele dia falamos já meio corrido no final, mas vamos pensar nisso aqui, Quando a perspectiva da reparação for inculcada, né, colocada na crença das massas, será um freio, isso aqui é importante a gente pensar, muito mais poderoso do que a do inferno e das penas eternas, porque se refere à atualidade da vida, e o homem compreenderá a razão de ser das circunstâncias penosas em que se acha colocado. Faz uma diferença enorme. Porque quando era só a ideia, se você fizer o mal, você vai para o céu ou você vai para o inferno, né? Você ainda ficava na expectativa de ir ali para o purgatório, né? Você ainda fala, não, ainda vou passar no purgatório, vou ficar lá um tempo, talvez lá ainda dá tempo de eu mudar meu conceito, pensar diferente, né? Mas ele está dizendo exatamente aqui, que quando essa justiça, essa consciência de justiça real, for incultada em nós, colocada na nossa consciência, nós colocarmos ela aqui, na nossa consciência, nós não vamos mais fugir de nós e nem da luta de vencer a nós mesmos, hein? Porque nós sabemos que não vamos fugir das consequências. Todos nós. É na individualidade. Eu escolho, é o livre-arbítrio agindo em cada um de nós. Por isso que não tem jeito de você falar assim, eu estou fazendo isso porque o fulano falou que eu tinha que fazer assim.
Porque, não, você vai fazer porque o fulano, mas porque é mais cômodo. Né? A gente vai aceitar porque é mais cômodo. Né? Se eu der um problema, é o outro lá que é responsável. A culpa é do outro. Mas mesmo assim, nós assumimos a nossa culpa. Porque primeiro que nós temos responsabilidade em todos os atos que nós fazemos. Atos, pensamentos, palavras, tudo. Na justiça divina é assim. Você fala, mas então nós não evolui. Claro, nós já evoluiu tanto aí, por que não evolui? E aí tem uma coisa que a gente precisa frisar. Gente, nós não temos um tempo determinado, circunscrito, falar assim, ó, é daqui 10 anos eu tenho que estar perfeito. Não é isso. Seria ilógico a gente pensar isso. Nós estamos em processo contínuo de evolução. Todos os dias acontece uma coisa vai um dia a mais, a gente compreende uma coisa, começa a trabalhar em nós a mudança. E assim, gradativamente nós vamos mudando. É uma fala que tem na doutrina espírita, que muitos oradores falam, é uma verdade. Compara a si mesmo há 5 anos atrás. Como que você era 5 anos atrás? Como que você era há 10 anos atrás? E assim você vai fazendo uma comparação da sua própria vida na sua atualidade. Para a gente olhar para nós e dizer assim, olha, eu não sou mais como eu era 10 anos atrás, eu já melhorei um pouquinho. Se você tem esse reconhecimento de melhora de si mesmo, pronto, você já está em evolução, porque você já percebeu que mudou, que não faz o que fazia antes. Pois não, Gilberto? E olha, eu perguntei para o Wagner no livro, porque estava com dúvida. Olha, a condição que são as coisas que a gente faz, a responsabilidade dos nossos atos. Eu perguntei para ele, Wagner, se você tem predisposição a causar algum problema, algum crime, ou seja, se é qualquer problema que é contra as leis de Deus, matar, roubar, fazer qualquer coisa. Aí dentro daquela existência você conseguiu superar aquilo. É um pecado, é um erro muito grave você disso. E que hoje você já não comete mais, você venceu aquela etapa. Aí eu perguntei para ele, e daí, nas próximas encarnações, aquilo já está afastado de você? Ele falou que vem para você provar que você realmente não faria isso normalmente. Porque nessa existência, por exemplo, você não faz para adquirir um exemplo, né? Mas na próxima, eu pensava que ele já vinha fora daquele problema, daquela dificuldade, né? Eu entendi. Mas não, porque existe uma coisa, Gilberto, que a gente precisa ter consciência. Qualquer ação nossa fica a marca. Ela ou é positiva ou é negativa. Aí, porque a lei do merecimento, ela rege para a gente, ou para a gente cumprir os débitos, ou a gente ter os créditos. Vou usar esse termo para a gente entender a matemática, certo? Nós podemos mudar, mas ainda assim nós deixamos o rastro de dor em alguma alma, algum coração. Então, numa próxima, nós podemos estar com melhores condições de acolher aquela criatura e aí sim, nós repararmos com ela, por amor, assistindo, trazendo a família, de alguma forma. É difícil até citar. O importante é a reparação. Por isso que, quando ele fala assim, se satisfeitas ali, só falando que lamenta, não adianta. É preciso viver a dor que a gente provocou, ou aliviar a dor que nós provocamos. Você fala assim, não, mas hoje eu não faço mais aquilo que eu fazia 10 anos atrás. Mas aqueles de 10 anos atrás ficou marcado. Pois não, Gino? Sabe o que eu vejo muito? Isso é a evolução planetária. A gente não está sozinho. A gente é um conjunto de coisas que vai acontecendo. As leis de Deus são imutáveis. Se a gente seguisse ela, não precisava da lei do homem. Mas a lei do homem também vai nos socorrendo. A ciência vai evoluindo, as leis da Constituição Federal vão mudando. Tem muitas ações, por exemplo, as barbaridades que aconteciam naquele tempo, as próprias leis foram ordenando as mudanças e a gente vai evoluindo junto. Eu fico pensando assim, há pouco tempo não, eu tenho 65 anos, mas não é pouco tempo. A gente viu os meninos matando passarinho. O
que aconteceu? Criaram lei que você não pode carregar um bodoque na mão, que, né? O meio ambiente pega. E agora as crianças já têm amor naqueles passarinhos, coisa que nós matávamos inocentemente. E assim é dentro do nosso movimento, com a própria humanidade mesmo, com a família. Hoje tem leis que o cara falou, ele já disse, isso, mas eu vou. Essa é a justiça ali representada para nós. Ó. Então, essa evolução, a gente está indo junto. Nós estamos Tudo. um mundo de regeneração, nós chegamos. É impossível você crescer com uma coisa só. Ela precisa ser o conjunto. Ela é o conjunto. É uma roda, vamos falar assim, é uma engrenagem certinha. É que os dentes vão se encaixando. Né? Já não cresce sozinho. Não. Porque se eu me isolar, eu não vou crescer. Então eu vou depender desse grupo de gente, da minha família, da minha clientela, para eu poder ir nesse. É o momento, é hoje. O processo é a gente entender isso. Agora, para nós ainda, o diferencial é a vivência. Nós até podemos compreender essa questão, mas a nossa dificuldade na lei é viver lá fora. É a nossa vida, é aí onde entra o livre-arbítrio que nós temos, a nossa liberdade de escolha. E nem sempre lá nós temos a mesma percepção que nós estamos tendo aqui agora, que estamos focados no assunto. Então, quando você foca no assunto, a mente nossa trabalha naquela linha de visão de raciocínio. Lá fora não. Lá fora você recebe pensamentos de todos os cantos e situações de todas as maneiras. Nós já conversamos sobre isso. Nós falamos assim, de tudo que nós sabemos, nós ainda pensa sobre essas questões. Então, olha para você ver como que nós ainda estamos num caminho de progresso e nós precisamos aceitar que é assim. Nós precisamos entender que ninguém vai chegar aqui e falar assim, não, sair do 0 a 100 em 1 segundo eu resolvi. Ninguém consegue. Não é igual carro. Nós saiu lá de 0 e talvez nós estamos a milhões, sabe-se lá, de vida física nesse planeta e nós não sabemos ainda, nós não lembramos. E estamos lutando e pensando e tentando mudar, né? Deixa eu só... Oi? Nessa relação aí de reparação, né? Vamos pensar nós hoje como espíritas. Um dia, perseguidores das leis do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, hoje nós temos a oportunidade de divulgar os ensinos cristãos através do Evangelho. E aí me veio o pensamento, gente, que olha a quantidade hoje, a casa cheia. E nós estamos tendo dificuldade de ir nos lares, fazer a visita aos acamados, aos assistidos, levar o Evangelho, porque eu falo que o passe é só o resultado. Porque o principal é o Evangelho. É o Evangelho, evangelizar aqueles evangelizar. Que estão em casa, né? Isso. Então nós, como reparação, e nós temos dificuldade, que o nosso corpo está tão pequeno, né, gente? E nossos irmãos estão perdendo a oportunidade de fazer esse reparo. Nós temos uma casa que nos assiste, mas a gente ouve. Aí. Ouve o Evangelho, não coloca. Então, aí, vou usar o seu gancho, porque cai também nessa questão que nós estamos falando aqui sobre a justiça divina. O que é mais fácil para nós, o que é? Nessa nossa visão de trabalhar, servidores dentro do Espiritismo, é vir na casa. É a coisa mais fácil do mundo é estar aqui. A coisa mais fácil do mundo é você entrar ali para dar passe em alguém. Se você é um médium de incorporação que vai receber um espírito mentor para dar uma informação ali, uma mensagem, isso é a coisa mais simples do mundo. O problema está nessa outra parte que aí é aquilo que o Espiritismo nos ensina sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação. Mas nós, espíritas, nós ainda criamos uma mentalidade de que se nós estivermos sentados numa cadeira, numa casa espírita, pronto, já resolveu. Aí vem a espiritualidade, espíritos com obras seguras, sérias, como de André Luiz, de Emmanuel, eu vou citar os dois aqui para a gente, porque tem lá para a gente...
Espíritos que estão de lá, espíritas, perdão, que desencarnaram, estão de lá nas mais difíceis situações. Por quê? Porque ela vivia a casa, mas não vivia a causa. É o que nós estamos lutando para aprender aqui. O que nós temos que fazer? Viver a causa espírita. Aí nós estamos achando que a gente ainda tem que ser obedecido, que nós temos que ter comando sobre o outro, que o outro ainda não sabe nada. E começamos assim. E aí aquela tarefa, o que o Evangelho falou para nós agora? Não encaixa nisso? Exatamente. Humildade, coisa que nós temos dificuldade de ter. É muito difícil. É muito fácil. Se nós tivermos uma festa, nós já tivemos exemplo aqui. E vamos falar aqui, nós vamos falar de nós estamos aqui, né? Nós já tivemos festa no Campo Florido que no dia quantos médios veio? Porque estavam para a festa. Qual que era a prioridade? Eu não estou julgando ninguém, tá, gente? Estou falando da situação. Qual que era a prioridade? Não foi a causa, foi exatamente o propósito dele, pessoal. Hoje eu tenho uma festa, eu não posso faltar. Festa só tem uma vez por ano. Tem uns que pensam, carnaval, quantos médios acham que tem que estar lá, né? Se não for no carnaval, não está legal. E eu não julgo ninguém. Se acha que deve ir, vai lá porque é livre-arbítrio. Só que aí, é isso aqui que nós precisamos entender. Eu vou dar, mas eu vou só, peraí, só um minutinho. É aí que a gente precisa entender a relação entre nós e a justiça divina. Eu não estou aqui em julgo, mas eu estou falando de consequência. Nós temos que fazer isso, mas estar prontos para viver as consequências das nossas escolhas. É isso que a gente precisa estar ciente. A casa espírita nunca vai proibir ninguém de fazer nada. Se ela proibir, está errado. Aí não é espiritismo mais. Mas as instruções, cada um está recebendo, cada um de nós. Pois não, Carmelita? Essa parte aí que a Tina abordou, eu acho de uma grandeza, uma necessidade. Eu converso muito com a Gina, gente, né, irmãos, anos, eu falo e eu vejo. Essa é uma coisa que eu faço e que eu gosto. E eu vejo a necessidade. Tem pessoas que não têm condição de andar, da camada, o próprio Evangelho fala, os infortúnios, né, o culto. E é isso aí que você falou, daqui dentro, tá, já não precisa mais nada. Nós já fui lá, já deu paz. Inclusive os pais estavam comigo. Um dia eu vi uma situação lá, a pessoa doida para dar o passo para poder ir embora. Isso foi numa casa. Não, eu fui lá, já deu passo, tá bom. Às vezes a pessoa nem quer ter paz. Ela quer conversar, ela quer comprar fora, ela quer, sabe, sentir que ela foi visitada, não pelo paz, mas porque a pessoa tem que lidar com ela. Então, eu acho uma necessidade extrema, nós espíritas, principalmente, fazer esse tipo de trabalho. Então, tudo aquilo que vem da orientação do Evangelho, ela é para nós como um despertar. Agora, muitos de nós, Carmelita, não vai. E aí nós temos que encaixar a nossa visão lá na fala de Jesus de novo, que é aquela que eu comentei agora há pouco. É uma situação que poderia favorecer todos nós se nós assumíssemos e fôssemos em busca de fazer algo assim? Com certeza. Mas nós somos livres para escolher. É nisso que eu acabei de falar agora. Nós podemos ir lá, escolher a fé se não escolher a causa. Mas depois nós temos que estar prontos para arcar com as dores que nós vamos sofrer. E eu vou dar um exemplo. O que acontece muitas das vezes depois? Ficou doente, aonde nós vamos buscar socorro? Lá dentro. Aí nós queremos que os Espíritos resolvam os nossos problemas, que eles venham, tirem de nós o sofrimento, dor, minha família, meu problema, eu estou doente, estou isso. Gente, as consequências estão ali. Eu preciso pensar por mim e falar assim, olha, provavelmente eu estou vivendo a minha semeadura. Eu preciso analisar, eu não preciso levar para um fanatismo que não ajudaria em nada, mas ter consciência em verdade daquilo que eu estou vivenciando, embasado nas orientações de Kardec, aí eu preciso para que eu
então comece a refletir sobre mim mesmo, sobre as minhas atitudes, minhas novas atitudes, o meu amanhã. Porque tudo está ali, nós estávamos falando agora. Tudo gera consequência. E a justiça divina, ela não vem na minha cabeça e pata a mão e vai ali na do Gino e dá uma porretada nele. Não, de maneira alguma. Para qualquer um de nós ela é a mesma. Indiscutível. Ela não favorece nem desmerece ninguém. Ela é igual para todos. Tanto para a gente entender a justiça de Deus, como ela é perfeita. Como Deus é perfeito. Por isso que nada tira dele esse contexto dele ser perfeito. Infinitamente bom, né? Eu trouxe aqui, lá do Livro dos Espíritos, para a gente entender sobre, porque está falando ali, né, de arrependimento, para a gente entender por que muitas das vezes, lá nas escolhas das provas do Livro dos Espíritos, pergunta 258, ele fala assim, quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? O que vocês acham? Tem ou não tem? Tem, inclusive tem até compromisso. Deixa eu te falar uma coisa, só para iniciar essa conversa que a Camelita falou na frente. Ela falou exatamente o que ele falava. Longe de querer dizer que a Dilma não tem razão de comprovar o pessoal para fazer as rotineiras. Mas você já parou para pensar quantas pessoas aqui dentro fazem sem livre, sabe? Mas o dela, Gilberto? A Camelita, antes de eu falar, ela falou. Ela é uma delas. Então, mas ela... Espera aí. Então é o seguinte, essa questão é que a gente está tendo, e não é só o vizinho da sua gente, não. É ao redor, a cidade inteira passando na sua volta, você com isso. Então você está compenetrado em observar. Pequenas coisas, muitas vezes, que têm grandes valores. São formas também. Mas o que ela está dizendo aqui, nesse sentido, a gente entende, todos nós somos assim. Né? Cada um vai fazer o seu daquela maneira. Ela está falando de uma tarefa que a casa representa. Entendeu? Não estou falando que você está falando que está errado. A sua... Ele é difícil, às vezes, ele pensa umas coisas que a gente acha que a gente está condenando ele, mas não tem nada disso. Eu estou te dizendo o seguinte, o que a fala dela está dizendo é referente à casa. Entendeu? Quantos trabalhadores da casa não poderiam abraçar essa causa de fazer em nome da casa? Eu estou dizendo assim porque é um trabalho que a Casa Espírita pode oferecer e oferece. Muitos de nós, se Deus quiser, e que Deus abençoe que seja assim, no seu silêncio faz aquilo que a mão esquerda não sabe o que faz a direita, né? Mas no contexto do que ela está falando, é que poderia, como aí define quantidades de casas ser assistidas, entendeu? Precisaria de trabalhadores para não ficar em cima de tantas pessoas para aquele tempo não ser tão grande. Porque às vezes eles saem, eu vou dizer deles que eu sei que é um grupo que sai 3 horas da tarde e termina 7 horas da noite. Porque são muitas casas e pouca gente para poder contribuir. Eu entendi nesse sentido, mas você tem toda a razão de falar sobre isso. Tem. E eu espero que de verdade todo mundo tenha aí, né, suas ações nesse sentido, né? Na realidade a gente está falando sobre o nosso reparar. Se antes a gente perseguia os cristãos, né? Sim. Nós temos a oportunidade de divulgar o Evangelho. Então, quer dizer, uma reparação do nosso Sim, pecado. eu entendi. Hoje, nós da Causa Espírita temos essa oportunidade de reparar, né? Eu entendi. Mas aí, se você usar isso no que o grupo oferece, você também tem que visualizar isso, porque aí seria oportunidade. Mas o que acontece? Então, você disse assim, poderia fazer isso. Quantas vezes você já falou para mim, fica sofrido, porque a gente chama e ninguém vai. Agora, eu vi que você parou de chamar mesmo, Então, é só para a gente entender isso, e para a gente não criar julgos, né? Para a gente não, de maneira alguma, porque aí voltando de novo no livre-arbítrio, gente. Tudo é escolha. Cada um de nós está no tempo.
E não adianta você ir se o coração não participar, né? Você tem que ir por vontade, por fazer bem. Por isso que muita gente fala, faz isso errado, não concordo, porque a pessoa tem que ir com amor. Por amor, isso não tem jeito de não ser por amor. Então, e isso é importante. Mas voltando aqui, ó, isso aqui é importante para a gente lembrar sobre as nossas provas, para nossas reparações, para a gente entender. Olha o que ele está dizendo ali, ó. Pergunta 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Todo mundo diz que não. E ele diz assim, ó. Ele próprio escolhe o gênero. Isso aqui que precisa ficar claro para nós. A gente só escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. O gênero. Porque muitas das vezes a gente vive situações que a gente acha que todas as coisas que nos acontecem nós escolhemos de lá. E isso é muito importante. Por quê? Tem situações que você fala assim, eu tenho que suportar porque isso eu pedi do lado de lá. Às vezes não. Às vezes não tem nada não, porque se ela não tiver no gênero de prova que eu escolhi, essa eu acrescentei. Essa foi uma escolha que eu acrescentei. Por isso, para a gente entender. Na 258A ele dá continuidade. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Ele diz, nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou ele essa lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das suas consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim o caminho do bem como do mal. E continua. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de que a ele vos expordes, por haverdes visto nisso o meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então percebam que se nós definimos de lá só o gênero de prova, há muitas situações que nós vivemos hoje que é escolha do nosso livre-arbítrio, que não está circunscrita às nossas escolhas de reencarnação. As causas atuais, né, e das anteriores. Então, e às vezes, mas como ali ele está falando das escolhas no gênero de prova, porque às vezes eu escolho um gênero, por exemplo, em relação à minha vida familiar. Aí eu vou receber aqueles espíritos que eu preciso ter como filho, né, que são às vezes meus desafetos do passado, e assim sucessivamente. Então, qualquer coisa ali fora desse gênero, aí já foi o meu livre-arbítrio atual que escolheu o tipo de prova que eu estou vivendo agora. Que eu escolhi viver aquela situação. Entendeu? Por isso que às vezes a gente joga sempre a responsabilidade para o passado, mas nem sempre está no passado. Que acaba o que a gente falou ali. Há provas, né, das consequências atuais e das anteriores. Entendeu? Você está raciocinando aí? Então, veja só. Então nós vamos ver, então, só para a gente entender, o que é a diferença entre arrependimento e remorso? Vocês sabem? Alguém sabe definir? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nós estamos falando de arrependimento lá do item 17. Isso aqui ainda está dentro do item 17. Eu trouxe algo para nós pensarmos a respeito. Olha lá. Embora pareçam semelhantes, o Espiritismo estabelece uma linha clara que separa o remorso do verdadeiro arrependimento. Está lá no Consolador. O remorso, que é a paralisia e egoísmo, né? Ele é considerado,
é a dor decorrente das consequências negativas do erro. O indivíduo sente-se esmagado pela culpa, foca no próprio sofrimento, por que fiz isso comigo? Ou no medo da punição, que é o que acontece conosco, né? É uma força estática, ou seja, parada, que pode gerar revolta, amargura ou depressão profunda na alma, mantendo o espírito preso ao passado sem avançar. Hã? É porque eu não arrependeu do que eu fiz. Só que eu não posso. Então, o arrependimento, eu acho que eu passei alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Não, é ali mesmo. O arrependimento é ação e renovação. É a dor decorrente da quebra das leis morais e do dano causado ao próximo. Representa a verdadeira metanoia, mudança de mentalidade. Não foca no castigo, mas na responsabilidade. Ele impulsiona o espírito a querer ativamente reparar o erro, gerando o desejo sincero de novas reencarnações para se purificar. Olha a diferença de uma coisa para outra, não é? Totalmente diferente. Aqui, ó, né? O que ele faz? Ele não foca no castigo, mas na responsabilidade do ato. Eu quero reparar isso. Eu me arrependi de feito, eu prejudiquei demais a diva. Eu comprei dela lá nessa vez, eu dei prejuízo dela demais, ela até quebrou. Eu me arrependo disso. Então, é um é um arrependimento. É diferente do outro, né? Então, vamos lá. Um dos exemplos mais claros citado por Kardec encontra-se na obra O Céu e o Inferno, no capítulo sobre os criminosos arrependidos. Eu trouxe isso aqui também para a gente fazer uma analogia de nós, tá? O que acontece? Aqui é a situação de dois espíritos criminosos que viveram. É o caso de Verger e Lemé, que ele está lá no livro Céu e Inferno. Nós não vamos ver ele, mas eu trouxe hoje. Kardec relata os casos de dois assassinos, Verger e Lemé, que cometeram crimes brutais quando vivos. Após desencarnarem, eles experimentaram um arrependimento profundo e sincero que marcou o início da transformação de suas almas. Vocês entenderam isso aqui? Porque se a gente for considerar, para a nossa visão, todo aquele que é criminoso, a gente sempre olha, né, como se alguém que vai só sofrer. Não tem um recomeço. E aqui está dizendo, mas para isso eles tiveram que ter um arrependimento profundo e sincero, né? A partir dali, no plano espiritual ainda, eles começou, né, o início de uma nova transformação da alma. O processo, o arrependimento não apagou os crimes de imediato. Ele funcionou como uma alavanca, despertando neles a conscientização e a dor moral do erro, o que os levou a aceitar de bom grado novas provas e oportunidades de servir. É o que nós chamamos de expiação e reparação. Novas provas e oportunidades de Servir. Interessante. Então, na conclusão, a gente tira assim, que a comunicação desses espíritos demonstra que, por mais grave que sejam as faltas, o arrependimento sincero abre portas para a reabilitação, suavizando as dores da consciência e preparando o espírito para o progresso em vidas futuras. É interessante a gente fazer uma reflexão sobre isso aqui, porque às vezes a gente tem só aquela ideia de marginalizar, né, a dor do outro ou a condição do outro, as escolhas que a criatura fez. Às vezes a gente marginaliza aquela criatura, a gente só imagina ela do lado de lá só em situações de sofrimento. Mas cada espírito recebe o mesmo amparo da misericórdia divina e tem as mesmas possibilidades de recomeço. Que é isso que às vezes a gente fica preso, né? A gente está querendo, às vezes, nós, por exemplo, do meio espírita, nós estamos querendo quase que ser perfeitos, sendo que a perfeição ainda não é para nós. Por isso a gente fala assim, se eu não for para o trabalho da casa espírita, eu estou perdido. E não é o trabalho da casa espírita. A casa espírita é o meio,
né? É onde te possibilita. Mas o trabalho tem que começar no meu íntimo. Eu preciso fazer isso por amor, por entender a necessidade que eu tenho de renovação. Porque se eu não fizer isso, eu posso ficar aqui 300 anos aqui na casa espírita, ouvindo evangelho, até fazendo, mas se meu coração não mudar, não vai adiantar. Pois é, e olha aí como que é semelhante. Um desencarnado e encarnado. Porque lá ele teve a oportunidade melhor, mas não apagou o crime dele. E assim, isso não faz encarnado. Eu assassino alguém. Eu vou para o cadeia, vou para a prisão, fico lá 20 anos, eu saí, ninguém pode me chamar de assassino. Mas dentro de mim, eu continuo assassino, daquela forma. Então, olha como que essa é uma coisa da gente estar pensando todos os dias. É a justa lei divina, né? Exatamente. O cara não pode me chamar, porque eu já paguei na justiça, eu já paguei na justiça do homem. Mas eu, toda hora que alguém me olhar, eu sou um assassino. E lá do mesmo jeito, aí ele teve a oportunidade. É o mesmo que o pai que foi de Gilberto, mas ele não deixou dentro de si. É aí que responde, às vezes, coisas que às vezes nós não entendemos, gente. É, por exemplo, assim, quando você fala assim, eu estava no lugar errado na hora errada. Não existe isso, gente. Estou falando isso só para a gente entender o quanto que a lei divina é perfeita. Um exemplo, saímos ali para a rua, está uma discussão aqui fora, o cara vai lá e tira uma arma de fogo e atira, a bala perdida vem e acerta em mim e eu desencarno. Você fala, nossa, ele estava no lugar errado na hora errada. Não estava. Eu estava exatamente onde eu tinha que estar para acontecer exatamente o que era necessário. Porque quando o Gino fala ali, eu estou citando o mesmo exemplo, aproveitando o gancho dele ali, para a gente entender que todas as coisas nesse nosso mundo são perfeitas. Você fala, não, mas é um mundo imperfeito ainda, é um mundo de prova e expiação. Sim, o mundo é de prova e expiação, mas toda a lei que rege aqui é perfeita. Tudo que de lei é perfeito. Estamos falando de lei divina. Ah, mas a lei dos homens, o homem burla. Ele cai exatamente na questão do livre-arbítrio. Nós, muitas das vezes, burlamos a lei humana. E você acha que isso vai ficar impune? Não mesmo. Nós podemos achar que nós saímos por cima, que nós soubemos dar aquela, enganada no outro. Não adianta, não adianta. Vamos ser cobrados por cada ceitil. Ninguém deixará esse mundo sem pagar o último ceitil. Está lá no Evangelho. Então nós precisamos ser conscientes de nós. Nós precisamos ser conscientes de nós. Porque se nós não soubermos quem somos, por que nós vivemos tudo isso, nós vamos sempre culpar a vida, culpar os outros. E vamos sempre usar meios para a gente fugir daquilo que é responsabilidade nossa. Nós vamos fazer exatamente isso. Porque é mais cômodo você falar, não, eu não sabia. Ah, não, é o fulano que falou. Ah, não, isso é lei que vem lá do Congresso. Não, você sabe o que é certo e errado. Nós sabemos o que é certo e errado. Não adianta. Nenhum de nós está isento do que nós vamos ter que arcar pelo nosso livre-arbítrio. Né? É aquela velha história. Às vezes você vai lá, o caixa te devolve 10 centavos errado a mais. Você viu que ele voltou 10 centavos a mais. Você fala, não, é só 10 centavos. Não é só 10 centavos. Não é mesmo. Você vai achar que está levando uma vantagem, a desvantagem é muito grande. Por isso que é importante você ir lá e falar assim, não, você enganou. Você me deu 10 centavos a mais. Não, senhor, mas nem precisava. Não precisa. 10 centavos é seu, não é meu. Não é? Então, isso, estou dando um exemplo, vai ser qualquer situação nossa da vida. Né? Vocês viram que passou uma hora rapidinho da nossa conversa e nós não andou nada. Porque aqui, depois desse, ali ó, eu ia falar sobre arrependimento e regeneração, que a gente vai falar depois sobre essa questão. Opa, apagar não, né? Sobre o tempo de sofrimento, sobre a pena como consequência, e sobre o exemplo de Dimas, que nós vamos ver também depois para a gente entender.
E por aí vai, né? Mas vocês entenderam que nós estamos num caminho maravilhoso para a nossa transformação moral. Mas ela é individual. Nós podemos juntos nos dar as mãos, eu vou usar esse termo para a gente entender, para a gente conseguir vencer os obstáculos, que às vezes a gente precisa de alguém. Você já viu aquela história assim, lá vai duas pessoas, uma grande e um pequeno, né? Chega na beira de um muro, né? O pequeno não alcança lá em cima, vem o grande, te ajuda, que dá alcance, você consegue superar aquele muro. Estou dando um exemplo material para a gente entender. Na vida espiritual não é diferente, né? Nós estamos exatamente aí nessas nossas experiências e nós vamos continuar caminhando desse jeito. Tem um desenho que fala, o cara vai achando a cruz pesada e vai acontecer. Os outros você vai, o outro achou pesado, você vai tomar um pedacinho. Continuando na frente, precisava levar para atravessar a troca. O abismo. Foi perdendo aquilo no meio do caminho, na trajetória dele. Às vezes a gente faz muito isso, Gino. Nós tenta cortar a nossa cruz. E a gente tenta porque a gente desconhece. A gente só acha que a vida é isso ou aquilo. E a vida de achismo nunca nada dá certo. Por isso, e aí lá vai eu com a mesma frase de sempre, né? Mas a teclinha vai bater até um dia ela furar. Conhecimento, gente. Não há outro remédio para nós na vida. Para o nosso progresso, conhecimento. Ninguém vai ficar aqui, falar, não dá. Não, é lei. Todos nós vamos ter que evoluir. Querendo ou não. Então, se não é nessa encarnação, vai vir na outra mais difícil. E assim segue. Ou às vezes vem até mais fácil, a gente não sabe. A gente só julga para o lado mais difícil, né? Mas às vezes não. Mas a consequência do atraso, nós vimos lá no primeiro, né? Fala assim, quando o arrependimento é atrasado, o indivíduo sofre mais por escolha, porque ele escolheu ficar de braço cruzado. É isso que ele está dizendo para nós, certo? Então nós agradecemos aí a Deus, a Jesus, a todos que estiveram conosco aqui, encarnados, desencarnados, nossos irmãos das redes sociais, caso esteja algum assistindo a gente. Nós agradecemos muito pela oportunidade de Jesus também permitir que Espíritos nos intuam, né? Que nos dá essas oportunidades de raciocínio, da gente conversar. Porque estudo, eu acredito que seja isso, a gente trocar ideia e a gente aceitar, o outro fala, o outro... que você não concorda, você fala, aí depois o outro faz uma colocação, você compara com aquela que você está falando, e você achar aquela base, fala, não, realmente tem uma diferença aí, aqui tem um outro sentido que eu não estava percebendo, e aí você segue. É esse o nosso caminho, né? Se Deus quiser, a gente vai continuar a nossa jornada aprendendo aí. E esse querer, gente, tem que ser de nós. Eu cheguei e sentei lá atrás, mas eu percebo que quando eu sento lá atrás, eu não consigo entender o que está falando. Eu preciso olhar o outro de quem está falando, para eu entender. Por isso que eu sento aqui na frente porque eu preciso aproveitar essa oportunidade. Talvez vocês que estão dando ouvido há mais tempo, vocês já têm mais entendimento que eu. Mas eu não posso ficar no lugar, como se diz, entendi. Ficar aqui um tempo só ouvir e não compreender. Então por isso que eu fico na frente olhando e querendo aprender. Aqui, assim, na escola a gente sabe, tem professor aqui, né? Tia Aripinha, ela sabe disso. Um aluno que sempre sentou mais perto da mesa, sempre é o melhor. Porque ele tem mais tempo de atenção. E eu respeito todo mundo, mas eu comecei a falar muito aqui, eu vi que muita gente achou ruim comigo. Eu ficava falando, gente, vem para frente, vem para frente. E quando eu falava aí, os outros iam mais para trás. Aí eu entendi. Falei, cada um no seu tempo, cada um vai assumir as consequências. Eu falo sinceridade, é o meu pensamento a partir dali, sem raiva, sem julgo, nem nada. Só que eu vejo exatamente isso. Se eu vou numa palestra, eu quero sentar lá na primeira cadeira. Eu não gosto de sentar lá no final. Eu quero estar mais próximo de quem está falando, porque o que mais ensina a gente é o olho, não é a boca. É quando você olha para o olho um do outro assim, que a conversa sai visualizada.
Então, às vezes eu fico chato falando, gente, com quem que eu comentei aqui? Eu não sei se foi com a Jéssica, um dia que eu falei aqui, eu falei, Jéssica, vou tirar as cadeiras lá de trás, deixar só as que... Foi com você, não foi? Falei, vou deixar só lá na frente as cadeiras, vou tirar as de trás para ver se o pessoal aprende a vir para frente, né? Mas aí você vê que cada um tem sua escolha aí dentro disso a gente ouve tanto, né? Eu vou lá, mas não escuto, não entendo. E às vezes a gente entende, às vezes a gente guarda. Hoje eu descobri, então que é importante você estar na frente, eu não dormi. Aí, ó. Tá vendo? Você não cochilou? Geralmente eu sento lá atrás só para dar uma cochilada. Não, então você não faz isso mais não, tá? Você sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Aquele dia não volta mais. Entendeu? Aquele dia passou, já é passado. Entendeu? Então vamos encerrar, né? Nosso dia de hoje.